students! I'm your teacher Lu. Are you alright? So it's fine. Continuando aqui nossos vídeos de inglês, não percam, gente. Agora nós vamos ter 2 vídeos por semana no canal. Estou decidindo o dia ainda, tá bom? Estou ainda decidindo, mas serão 2 vídeos por semana. Então se inscreva no canal, dê um joinha, ajude a gente a chegar a 1000 inscritos para poder monetizar, ajude nós para esse canal, para esses vídeos chegarem a mais pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos, nós vamos com o pé na porta, nós vamos com aquele verbo. É aquele mesmo, é aquele que, ai meu Deus, que o pessoal fala assim, ai meu Deus, eu não aguento mais. E outras pessoas falam assim, eu não consigo aprender de jeito nenhum. É o verbo to be, é o verbo to be. Verbo to be é o verbo mais importante do inglês, gente. E ele é um verbo irregular. Então ele tem 3 maneiras de se escrever, tá? Só que antes de escrever, é bom de saber a tradução dele, né? Em português, ele significa 2 verbos. Ele pode ser o verbo ser ou o verbo estar. Teacher Lu, como é que eu vou saber quando é ser ou estar? Depende da frase. Se eu falar I am a teacher, eu vou traduzir como eu sou uma professora. Eu sou um professor, né? Porque em inglês, teacher pode ser professor ou professora. Mas como eu estou falando de mim, então é uma professora. Agora, se eu falar I am at school, é eu estou na escola. Beleza? Então depende muito da frase. Algumas frases podem, podem confundir a gente? Pode. Por exemplo, se eu falar assim, I am single. I am single pode ser eu sou solteiro ou eu estou solteiro, né? Solteira, tá? Single pode ser solteiro ou solteira. E aí, eu uso qual? Se é uma frase solta, se o professor pedir para você traduzir uma frase solta, você pode traduzir das 2 maneiras. Se for em um texto, tá ali um contexto ali, aí você vai saber se você vai ter que traduzir como eu sou solteiro ou eu estou solteiro. Tudo bem? Em inglês tudo é contexto, tá, gente? Como existem frases que podem ser traduzidas de várias maneiras, né? Se o verbo, no caso ali, eu sou, eu estou, existem adjetivos que pode ser masculino ou feminino, nós já vamos chegar em adjetivos, tudo depende do contexto então, tá bom? É claro que para a gente saber melhor o verbo to be, nós temos que saber os personal pronouns, ou seja, os pronomes que são o sujeito da frase. E eu já tenho um vídeo sobre isso, eu já tenho uma aula sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você lembrar dos pronomes. Então, eu não vou traduzir tanto os pronomes e tal. Vai estar ali, aqui, né, no PowerPoint aqui traduzido, mas eu vou pegar mais o verbo, tudo bem? Se você quiser relembrar dos pronomes certinho e tal, tá na outra aula lá, tudo bem? Então, vamos aqui, né? Verbo to be. Vamos ver o verbo to be, vamos ver a forma negativa, a forma afirmativa e a forma interrogativa, tá bom? Vamos lá, então o verbo to be, ele expressa 2 significados, como eu falei, ser ou estar, né? Aqui tá o exemplo que eu dei, I am a teacher ou I am at school, beleza? O verbo to be, ele apresenta 3 formas, ele pode ser escrito como am, is e are. Ou seja, ele é um verbo irregular, beleza? Você não vai escrever be na frase, você vai escrever uma dessas 3 formas, tá? E aí, como é que eu vou saber quando é am, is ou are? Depende do sujeito da frase, ou seja, depende do pronome, os personal pronouns que eu falei lá na outra aula. Resumindo, am é para I, para eu, tá? Só para eu. O is é para pronomes no singular, por exemplo, ele ou ela. E o are são para pronomes no plural, né? Nós, eles, vocês. Então, vamos lá, melhor a gente ir vendo, né? Aqui, tá vendo? Ó, aqui nós temos os pronomes, né? Os pronomes pessoais, I, you, he, she, it, we, you e they. E aqui o verbo to be, tá vendo? I am é eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. Então, se eu falar assim, ele é um enfermeiro, eu coloco he is a nurse, ok? Nós vamos ver exemplos aqui, tá, gente? Ó, she is, ela é ou ela está. It is, it, né, que é pronome que você substitui objeto ou animal, né? It is, ele é ou ela está. Ele é ou ele está, ou ela é ou ela está. We are, que nós somos ou nós estamos, you are, que é vocês são ou vocês estão, e they are, que são eles ou elas são, eles ou elas estão, beleza? Então vamos ver os exemplos? Alguns exemplos, ó. You are a student, então você é um aluno. Então como que eu formo a frase com o verbo to be? Primeiro vem o sujeito, aqui no caso eu coloquei o pronome, né, pra gente ficar melhor, pra gente ver.
Então, no caso, o sujeito é você, depois vem o verbo to be, are, e o resto da frase, a student, ok? He is my neighbor. Ele é meu vizinho, tá vendo? O is aqui é para a frase no singular. Então, ele é meu vizinho, tá? She is at the supermarket. Então, ela está no supermercado, tá? O verbo to be é o is. E I am single. Eu sou solteiro. Aqui é a frase que você pode traduzir como eu estou solteiro. E aí nós temos a forma negativa e a forma interrogativa, né? Porque você pode falar eu sou solteiro ou eu não sou solteiro. Como que eu faço, gente? O verbo to be, ele não precisa de auxiliar, que nós veremos depois em outros verbos, né? O simple present, o simple past, o simple future, tá? Quando tem verbo to be na frase, toda vez, principalmente quando ele é o verbo principal aqui, ele não precisa de auxiliar. Você só vai colocar um not. Então, na forma negativa, basta acrescentar o not depois do verbo to be, ou seja, depois do am, is e are, ok? Então, nós vamos ter o sujeito, o verbo to be e o not, e o resto da frase. Ó, they are not in their bedroom. Eles não estão no quarto deles. Sujeito, verbo to be e o not. Aí depois eu coloquei que é possível abreviar o verbo to be com o not. Essa forma é bastante utilizada na conversação. Conversação, letra de música, eles usam muito mais a forma contraída, a forma abreviada, tá? O is, você coloca isn't, ou seja, você vai juntar o is com o not, tá? Aí você usa essa vírgulazinha em cima aqui, que é chamada de apóstrofo, mas muitos alunos chamam de vírgulazinha em cima da palavra. Tudo bem, não tem importância, o negócio é saber usar. O que você vai fazer? Para você usar a vírgulazinha, para você não usar o apóstrofo, você vai substituir a letra O. Então, você vai juntar o is e o not, tirar a letra O e colocar a vírgulazinha. Em todos, tá vendo? Em todos não, só no is e no are. Ó, o is vira isn't, parece que tem um A ali no meio, né? O are vira aren't, você junta o not e tira a letra O. E o am, você vai colocar I'm not. Por quê? Você não vai juntar a letra M com a letra N. Não tem como juntar o M com N. Como é que eu vou falar isso? Então, você junta o I com o am. I'm not. E a forma interrogativa, como que eu pergunto com o verbo to be? Por exemplo, você é uma professora? Você está na sua casa? Como que eu pergunto isso? Para eu fazer a forma interrogativa com o verbo to be, eu troco ele de lugar, tá? Ele está no meio da frase, ele está depois do sujeito, ele vai para o início da frase. Mesmo que a frase tenha 3 nomes. Se eu coloco assim, Paulo, Gustavo e Maria are at the restaurant. Paulo, Gustavo e Maria estão no restaurante. Esse or vai lá no início, ele vai lá no início antes do primeiro sujeito, antes do primeiro nome, tudo bem? Então, no caso aqui, eu coloquei os exemplos no slide aqui, tudo com pronome, mas também pode ser usado com nome, tá? Então, o verbo to be, que é o am, is e are, ele troca de lugar, ele vai lá para o início. Então, se eu colocar, ó, is she your sister? Ela é sua irmã? Porque em português basta a gente colocar o ponto de interrogação, né? Ela é sua irmã? Ela é sua irmã? Em inglês, não. O verbo to be troca de lugar. Então, fica no início da frase. Is she your sister? Aqui nós temos alguns exercícios. Eu vou substituir o verbo to be aqui e colocar na forma negativa e interrogativa, tá bom? Vou colocar aqui para vocês, ó. Então, complete as frases com o verbo to be corretamente e depois passe as frases para a forma negativa e interrogativa. Então, vamos completar, ó. I, a student, né? Eu sou um aluno. Verbo to be para I am, que a gente viu lá na listinha, né? E aí eu quero a frase negativa e interrogativa. Então, I am a student. Como é que eu falo? Eu não sou um aluno. Negativo. O not vem depois do verbo to be. O verbo to be é o que você acabou de completar. Então, I am not a student. Ok? Deixa eu colocar assim para eu grifar o que a gente fez. E interrogativa... Ah, professora, eu vou perguntar para mim mesmo? É uma frase solta, não tem importância. Então, como que eu faço a frase negativa? O verbo to be vem antes do sujeito. Então, fica am I a student. E ponto de interrogação. Nunca esqueçam ponto de interrogação. Nunca. É super, hiper importante, hein, gente? Vou colocar aqui para cima para não dar problema, hein? Então, vou escrever lá embaixo, lá.
She, my mother. Ela é minha mãe. Verbo to be para she. She. Se você tiver alguma dúvida um dia na prova, assim, ai meu Deus, o she eu não lembro. She é ela, é singular. Todos que é no singular, a não ser o you, quando é você, é. Porque you é sempre your. Mesmo quando é você, beleza? Agora, quando é ele, quando é ela, quando é singular, é is. Ok? Opa, us não, is. Ok? Então, singular, is. She is my mother. Então, agora eu quero negativa. Ela não é a minha mãe. O not vem depois do is, que é o que eu acabei de completar. She is not my mother. Ok? E a interrogativa, o que eu faço? O verbo to be que eu acabei de completar, ele vai para o início da frase, ele vai lá no começozinho. Is she my mother? Então, ela é a minha mãe? Ponto de interrogação. Não estava escrevendo lá, fiz outro aqui. Não estava escrevendo lá, fiz outro. Então, vamos lá. We are best friends. Quero falar que nós não somos melhores amigos. Então, para eu negar isso, o not vem depois de verbo to be. Então, we are not best friends. Opa! Beleza? Nós não somos melhores amigos. E para eu perguntar, nós somos melhores amigos? O que eu faço? O verbo to be vem do início da frase. Eu troco ele de lugar com o sujeito. Are we best friends? Opa, Luana! E ponto de interrogação. Mais uma vez, nunca esqueça o ponto de interrogação, porque tem professor que dá errado. Você pode criar a frase todinha, mas o professor, existem professores que não aceitam frases interrogativas sem o ponto de interrogação. Então, talvez você faz uma frase toda correta, você troca o verbo to be de lugar, mas você esquece o ponto de interrogação e tem professor que vai te dar errado. Então, nunca, nunca, nunca esqueça o ponto de interrogação. Tudo bem? Então é isso, mais uma aula aqui. Espero que vocês tenham aprendido de vez, é verbo to be. Eu ainda vou fazer vídeos com exercícios, relembrando tudo que a gente, tudo que a gente estudou. Pode deixar, espero que vocês estejam aprendendo, espero que vocês estejam gostando. Mais uma vez, compartilhe para a turma de vocês, para o grupo de WhatsApp, do grupo de WhatsApp e do grupo de estudo. Vocês estão estudando verbo to be? Então, compartilhe aí, gente. Compartilhe que vai ajudar muito o canal e também vai ajudar muito vocês, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!